E antes que a bateria do microfone acabe, eu preciso terminar essa história. Eu estava aqui procurando, e olha que legal, eu estava aqui procurando essa pasta. Essa foi onde eu escrevi sobre o dilúvio, sobre as coisas que aconteceram. Sobre o dilúvio não, sobre a data. Tá aqui, ó. Tá aqui. A Bíblia levou cerca de 1.500 anos para ser feita. 1.600 anos. Isso aí tem que ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. 1.500 antes de Cristo, 100 anos depois de Cristo. De Adão até Noé, 1.056 anos. Eu deveria ter guardado isso aqui, não sei porquê. Gênesis 5. No dilúvio, Noé tinha 600 anos. De Adão até Noé, vamos nos apegar a isso. 1.056 anos. Quanto é 1.056 anos que você imagina? Hã? Veja que do ano da República Velha, de 12 presidentes, a monarquia, que foi de 1808 até 1889, certo? A independência do Brasil em 1822, a proclamação da libertação, proclamação da libertação dos escravos, 1888, 13 de maio, são datas. Em 1759, agora é antes, Tiradentes na Inconfidência Mineira, 1779, não, estou confundindo com outra coisa, tá? 1700 e... Vamos fazer aqui, deixa eu fazer aqui, peraí. Gente, como é que é tão difícil? 1971. 1791. Tá vendo? É fácil de saber. Foi a época da Inconfidência Mineira. 21 de abril. Certo? Em 1791. Tiradentes foi enforcado, só que hoje os fatos provam totalmente ao contrário, ele não foi enforcado. Quem foi enforcado, assim falaram aí para mim, foi um outro malfeitor que tinha lá na época, que já ia morrer mesmo, aí morreu, fizeram um teatro, como hoje em dia se faz muito teatro, 8 de janeiro, essas coisas todas, fizeram um teatro para parecer que ele morreu. Ele era maçom, e a maçonaria não ia matar um outro maçom. Aí, segundo consta, ele foi com a mulher desse cara na promessa de cuidar dela. Não sei se cuidou. Além de não morrer, o cara morreu não no lugar dele, porque o cara já ia morrer. Entendeu? Aí ainda ele se safou. Então, 1056, você veja que eu falei fatos aí que você fala, faz tempo. Então, vamos para 1500. 1500, sobre o descobrimento do Brasil, 22 de abril, Pedro Álvares Cabral sai lá de Portugal, vem aqui com as 3 caravelas, chega ali em Porto Seguro, e descobre o Brasil e todas aquelas coisas que nós já sabemos. Então eu falei Brasil colônia, tá? Brasil império, Brasil república rapidinho, que nós ainda estamos no Brasil república, e ainda não deu 1000 anos. Não deu 1000 anos. Temos que voltar quando? 1100? 1000 quanto? 1100? Aí 1050? 1100? O que aconteceu isso aí nas cruzadas? O que foi que aconteceu? Enfim, é muito tempo. E o povo não obedeceu. O povo não se arrependeu, o povo não... Noé levou, acho que uns 100 e poucos anos para poder falar, porque lá naquela época vivia bastante. Nós tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio. Tá falando, tá fazendo a barca e estava sendo zoado. Por quê? Ninguém falou, gente, o que é isso aí? Água, dilúvio, enchente. Estava em uma época que não se entendia o que era isso. Entendeu? Mas quando Deus falou para Noé, Noé entendeu. Noé entendeu. Então, como é que você fala? Deus sentiu dó? Deus esperou eles se arrependerem. E geração após geração, sempre fazendo mal e piorando mais ainda. Deus mandou o dilúvio. Chato, né? E mesmo depois do dilúvio, o pessoal começou a fazer umas coisas. Uma das primeiras coisas que eles fizeram é eles serem Deus. Queriam apagar a imagem de Deus. Eu estou falando de Nimrod. Estou falando da Mesopotâmia. Entendeu? Eu estou falando lá hoje em dia
o Iraque, lá, Mesopotâmia, Rio Eufrates e Rio Tigre, do outro lado. Lá era onde foi. Na planície de Shinar, ele decidiu que ia fazer uma torre e fez, estava fazendo a torre. Até que Deus desceu e novamente teve que agir. O ser humano não tem jeito. Nos dias de hoje, Jesus vai voltar, mas dessa vez não vai ficar indo e voltando, vamos ver se dá uma coisa. Não, já deu chance da pessoa se arrepender, porque o ser humano não consegue, por si só, limpar-se dos pecados. Não consegue. O pecado é algo que exige um sangue de um justo. E que ser humano que é justo, a Bíblia fala que a gente nasce em pecado, como aquelas crianças do dilúvio. Como os amalequitas, que Deus mandou Saul matar todo mundo, ele quis poupar o pessoal, desobedeceu a Deus. Samuel chega lá com um baita de um facão, manda o rei, fica de cabeça para baixo, ele, pô, decepa a cabeça do rei lá dos amalequitas, e Saul já começa a ser reprovado ali, fora as coisas que vinham depois disso, que vieram depois disso. Então, quando você fala que Deus, Jesus voltou, e agora? Agora foi 1000 anos, né? Até o dilúvio, nós tinha 600. De Jesus até agora, 2000 anos. Agora você não tem que ficar fazendo procissão de joelho, pagar promessa, não. Agora você só tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E adivinha? Vamos ver se adivinha. Ninguém quer fazer isso. É só aceitar Jesus Cristo. É como se você estivesse numa cadeia e alguém falou, ó, tem um advogado aí que ele vai te defender. Não, não quero advogado nenhum. Você vai para o juiz, mas vai ser advogado? Não, não quero advogado não. Eu sou inocente porque é o seguinte, mas você precisa do advogado. Ele tem as provas que você não é inocente, vai estar pagando a sua fiança. Você não é inocente não, você merece morrer. Mas, não, então eu vou morrer. Não quero advogado não. Alguém viu isso aí? Eu nunca vi ninguém fazer isso não. Por mais mal que seja, ele quer sair, ele quer ficar livre, ele não quer ficar lá naquele inferno. Mas o ser humano faz isso dia após dia, day by day. Entendeu? Então, quando chegar esse grande dia, também haverá crianças, pessoas. E aí Jesus vai ter que pegar e dar o veredito dele. O que ele vai fazer, gente? Aguardem. Aguardem. Tá? E é isso aí. A Bíblia, ela foi escrita no período de 1600 anos, tá? 1500 a.C. e 100 anos depois de Cristo. Seria interessante as pessoas darem ouvido a isso, né? É um livro, não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. Bom, agora eu vou limpar lá no quarto. Agora o meu papo é aqui com esse quarto aqui. Tá difícil. Esse quarto aqui também precisa de uma jaldinha de alguém. Vamos jogar uma água. Uma água com cloro, uma água sarada, não é água qualquer não. Clorinho. Tem uma máquina aqui que é super apertada. Olha o cloro. Vou lá no quarto. Precisa, porque aqui a gente não consegue entrar nos... Então, Deus está esperando o ser humano, vem até a mim, tomar minha cruz, tomar o meu jugo é suave, leve, meu fardo é leve. E aí, o que o ser humano faz? Vem juntos para Deus, vem juntos. Eu vou viver minha vida. Olha, deixa a água sair um pouquinho. Nossa, saiu muito cabelo. Uma das coisas que as pessoas precisam entender é que a Bíblia não é um livro só de
Ah, é um livro. Olha quantos livros eu tenho. Sobre todos os livros do mundo não vai dar uma Bíblia. Porque nenhum livro ele traz conhecimento, mas não traz salvação. E a Bíblia traz salvação. Olha aqui, ó. Foi escrita, o ser humano apareceu há 6.000 anos atrás, tá? E eu prefiro até a outra colocação. 1.600 anos, 40 autores diferentes, tá? De culturas diferentes, né? Então, 1.500 antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, tá? 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, tá? O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, mais o meio da Bíblia é o 117. E o maior capítulo é o 119, ó, vai vendo. 118 é o meio e 117 é o menor capítulo. E o menor versículo, Jesus chorou. 70% da vida, 50% a 70% da vida de Jesus foi na Galileia, tá? Isso aqui eu estou falando algumas coisas de cabeça, porque até eu achar aqui, meu. A Septuaginta aconteceu em 300 a.C., quando foram tirados 70 sábios lá de Israel para poder passar para o grego. Porque nós estamos na biblioteca de Alexandria e o cara queria uma cópia da Bíblia, ou livro dos livros. Aí foram 70, por isso que tem a Septuaginta. Passou-se 400 anos, agora vai ser o contrário. Passou 400 anos depois de Cristo, eles vão passar a Bíblia do grego para o latim. E aí é onde a Igreja Católica domina, porque não permite que ninguém leia a Bíblia. Imagina? Imagina, tá? Tem aqui, ó, Gardara, curso em Gardara, onde tinha os gardarenos, tá? Outra coisa aqui que eu tenho que ver aqui, que ali era de culto maligno, por isso que os demônios estavam morando por ali. Em Dan teve o bezerro, porque eu estou falando da tribo de Israel. Em Dan teve o bezerro de Jeroboão, que ele colocou para o povo não subir até Jerusalém, né? Jerusalém sempre você fala subir, não importa, você sobe para Jerusalém. E pôs lá em Betel esse bezerro, para o pessoal adorar ali. Aí começou-se a idolatria do povo de Israel, aonde veio o quê? A punição de Deus, o chicote de Deus foi, do azorrague de Deus foi os assírios, foi o Senaqueribe. Quando ele tentou entrar em Jerusalém, Deus poupou Jerusalém. Apesar do cego, Deus poupou Jerusalém. Isaías estava lá no pedaço, era Ezequias. Ezequias foi o que fez o poço, né, subterrâneo de Israel. Gente, eles saíram de uma ponta a outra e se encontraram no meio, sem tecnologia nenhuma. Não me pergunte como fizeram isso. Entendeu? E aí ele falou, não vou me render, e já estava um bom tempo lá. Até que Deus pegou os 150 mil, mandou um anjo, que pegou os 150 mil e deu um fim. Acordaram tudo morto. Mandou só um anjo, 150 mil rodou. Só um anjo vai resolver esse problema? Uhum. E não morreu mais porque Deus deixou, ainda quebrou o galho. Aí voltou Senaqueribe lá para o reino dele, e onde ele fez uma estela também. Ele tem uma estela dizendo que deixou Ezequias preso como um pássaro, lá, lindinho. Só que não foi isso, ele não conseguiu, foi entrar. Mas para lá serviu também. Ele conseguiu Laquis ele detonou. Mas ali ele não conseguiu, porque o Senhor estava com ele. Mandar um anjo para fazer o serviço, que teria que ser um exército enorme, e não tinha para isso. Tá? O Domo da Rocha ele foi feito no ano 700, século 7. Então, mesmo assim, 1.300 anos, não, 1.000 anos foi de mil e, quanto que tem aqui? Eu quero falar o número certo. Porque eu errei da outra vez, 1056. Por que eu não lembro de 56? E aí, o que acontece? Veio o dilúvio. Deus teve paciência, gente, muita paciência, como está tendo agora. Agora é 2.000 anos, mais paciência ainda. Mas tá chegando o grande momento do grande dia. Breve vem o grande dia. Em GBA e Ajalon, foi ali o espaço que Josué, em Juízes, determinou por sol numa briga que ele estava tendo lá, acho que o povo de Ai, e ele
E ele viu que vai escurecer, aí pediu para Deus segurar o sol. E aí Deus segurou o sol, porque Deus é Deus e ele faz o que ele quer e como quer. E o que você pensa que é, não é. E para Deus é uma coisa e você nunca vai saber como é que é, porque Deus é soberano. Deus não vai deixar de existir porque você acha que ele não existe, eu sou ateu. É mesmo? Caramba, se eu falar para você, olha, tem um cara que vai te matar, então você fala, não acredita ou você sai daquele lugar que ele ia te matar? Eu acho que você acredita, né? Mas você não viu? Ninguém falou nada, eu passei para você, cara, tem um cara aí que jurou que vai matar você a qualquer hora. Melhor você se mudar. Aí você se muda. Então você não é ateu. É ateu por conveniência, né? Golias. Gente, a Xerox, Vale de Edom. Golias enfrenta Davi. Tem mais coisas aqui, mas tá tão pequenininho, gente. Tão pequenininho. E eu tenho outro lá que tá melhor. Tá. Eu poderia dizer, o outro é melhor para dizer, tá? O outro é melhor e eu não estou querendo ficar forçando as minhas vistas aqui sem necessidade. Presta atenção nisso aqui, ó. A peste negra dizimou cerca de 30% da população europeia. E isso aí no século XIII. E foi por esse século aí que nasceu John Wycliffe, o primeiro tradutor da Bíblia. Ele nasceu em 1382 e traduziu para o inglês a Bíblia, tá? O hebraico não tem pontuação. Quem fez essa mudança foi em ano 800 depois de Cristo, foram os textos masoretas, tá? Foram os masoretas que fizeram essa pontuação, vírgula, essas coisas. E sobre a vida de Jesus, cerca de 300 profecias. E Davi tem cerca de 70, 73 salmos de Davi, porque também tem de Moisés, tem de outras pessoas, né? Mas quase todos os salmos ali é de Davi. E Timóteo, 1 e 2 Pedro, fala que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia não foi um ano, eu estou te falando, não é um livro como esse. Que tem um monte de coisa errada ali, já vou te falando, tá? Mas era o renome, na época era conhecer o nome da enciclopédia. Maravilhoso, quem tinha era quem tinha dinheiro. Entendeu? E Marciano, o herege, criou seu próprio. Por volta de 400 depois de Cristo, já falei. Damasco pediu a Jerônimo a Vulgata. Estão me chamando aí no celular, vou ver o que é isso. Vamos lá.